Boa noite, pessoal. Vamos dar mais uma sequência a uma nova videoaula, né? Estávamos falando pragas de armazenamento, parte insetos. A gente falamos da ordem dos coleópteros, dos lepidópteros, e agora vamos entrar na ordem dos psicópteros, que são os piolhos aí, piolhos de livros, da poeira ou de palha, né? Mas são da ordem dos piolhos. Aparentemente não são capazes de danificar grãos sadios e secos, embora possam ocasionar uma perda de 4 a 5% no peso de arroz polido ou descascado. Arroz polido é quando você tirou todo aquele pó dele, ou o arroz descascado normalmente, sem tirada do pó. Então, sua presença geralmente indica diferenças nas condições de armazenamento, danos causados por outros insetos, excesso de umidade, desenvolvimento de fungos ou elevado conteúdo de impurezas. Quando sua população aumenta, consideravelmente podem cobrir as paredes do armazém, silos, depósitos, etc., sendo os produtos estocados adquirem um odor desagradável. Então, na realidade, como se diz, é uma praga secundária. Ela se alimenta do ataque de outras pragas. Então, o resto que sobra se alimenta. E pode causar danos nas instalações, principalmente de alvenaria de madeira. Construções de madeira. Forma de controle dos insetos, né? Vamos falar as formas de controle de todos esses tipos de pragas, voltada à parte de inseto, desde a lepidópteros, dos outros aí. Exposição ao sol, né? A maior parte dos insetos dos produtos armazenados levanta voo quando estes ficam expostos ao sol, né? São necessárias exposição frequentes ao sol para que, aos poucos, as larvas localizadas no interior dos grãos passem à fase adulta e saiam dessa massa de grãos através do voo. Lembrando, né, o seguinte: quando você expõe a praga, inseto, ao sol, em climas com dias mais longos, com os dias mais quentes também, ela adianta o seu ciclo. Então, se ela está na fase larval, que ela fosse demorar 20 dias para se tornar adulto, num clima mais ameno, num clima mais temperado, assim, com a temperatura mais elevada e dias mais longos, ela pode encurtar esse ciclo aí para 17 dias. Então, quando você coloca esses grãos ao sol, você força, né, essa mudança de larva para adulto, fazendo que ela saia mais rapidamente dos grãos. Em plantas, né, existem certas plantas que exercem efeito repulsivo sobre os insetos. Quando misturados aos grãos, exerce algum controle, como folhas de fumo e de eucalipto. Geralmente isso acontece na maioria das plantas, que no caso do fumo e do eucalipto é por causa do odor, por causa do cheiro. Mas tem plantas que tem micotoxinas, né, que não é maléfica aos homens, né, e nem os animais, que repelem esses insetos. Mas no caso do fumo e do eucalipto é por causa do sistema respiratório do inseto, por causa do odor. Então é desagradável aos insetos, onde eles vão fugir do local. Produtos, né? Produtos utilizados, né? Podem ser utilizados dessecantes ou inertes, como cinzas, areia, calcário, cal, aerosóis, silicosos, argilas expandidas, terras diatomáceas e outros. Então aqui um exemplo aqui de vários produtos que podem ser utilizados aí. Há basicamente 4 grupos de pós inertes. Pós inertes depois, né? Areias, argilas e terras. Terras de diatomáceas, né, o segundo, ou diatomáceas. Terceiro, silica, aerosol, né? Quarto, não derivados de silicatos. Então esses são os 4 grupos aí que são divididos, esses produtos aí dos pós-inertes. Esses produtos são considerados muito seguros no uso, apresentam baixa toxicidade aos mamíferos e não afetam a qualidade do grão para farinhas
panificáveis. Então, esses são os mais indicados aí no uso, porque são de bases naturais, né? Então, ele tem poucas toxinas e não é maléfico aos homens, né? Então, geralmente para produtos industrializados, na farinha ou para óleo, para todos esses derivados assim, é indicado esses tipos de produtos aqui dos pós inertes, né? Mas quando a gente estamos com um ataque já elevado de pragas, a gente temos que adotar outras medidas, que aí a gente já entramos para os produtos químicos. Esses produtos aqui, eles controlam a maioria das pragas do armazenamento, né? Por serem praticamente atóxicos, né? Pouco tóxicos, né? As terras diatomáceas podem ser facilmente manuseadas com segurança por operadores de unidades armazenadoras. Então, os próprios ali operários ali podem manusear ali, que não tem problema nenhum, é bem seguro mesmo. O período de proteção é longo e não deixam resíduos em grãos destinados ao consumo humano. Então, ele não deixa resíduo por ser um produto natural e ter uma baixa toxicidade, quase nula ali. Essas terras têm expressiva utilização na tecnologia de alimentos, principalmente na etapa de clarificação, na refinação de óleos vegetais, quando em geral é usado em mistura com carvão ativo, na proporção de 9:1, né, antes da filtração. Então ele também tem esses benefícios aqui que traz aí durante os processos de armazenamento aí. Os pós-inertes, né, têm apresentado bons resultados no sistema que utiliza o manejo integrado de pragas, sendo aplicados na forma de envelopamento, né? Palavrinha meio complicada aqui, ainda separei ela aqui. então ele tem apresentado aí bons resultados, né? O pessoal dos armazéns hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, uma reportagem que eu estava vendo, eles estão adotando muito este sistema quando já tem uma porcentagem menor de ataque de pragas. Antigamente o que acontecia? Esperavam um X de ataque para poder entrar com o controle químico. Hoje o que eles estão fazendo? Estão adiantando isso. Por exemplo, se com 3% eles começavam, é só um exemplo, eles começavam a entrar com o controle, hoje quando eles já vê o foco, eles já começam a entrar com o controle, só que em vez do químico, eles entram com esse pós-inertes. Por causa do quê? Por causa dos benefícios que eles trazem para o homem, principalmente por ter baixa toxicidade aí, e são produtos no mercado que tem um preço inferior dos produtos químicos, né? Então eles vão antecipar e vão entrar com esse controle, e vem trazendo resultados satisfatórios aí. O envelopamento são aplicados na base e na superfície dos silos, em operações integradas com o expurgo. Pelas suas características, tem se constituído em alternativa viável para controlar pragas resistentes e inseticidas químicos, e mesmo nas cadeias produtivas que não utilizam agroquímicos. Então, mostrando aí mais uma vez que está tendo bons resultados aí, esse manejo integrado de pragas aí, através desses produtos. Agora vamos falar dos métodos químicos de controle. É algo que poderia ser, como se diz, evitado, se a gente tivesse um processo adequado, né, e acompanhado desde o começo, né, da implantação, desde o campo, transporte, pré-limpeza, limpeza, né, construção adequada, todo aquele monitoramento de pragas, né, a gente poderia estar evitando esse controle químico que não é desejável no caso dos grãos, né? Mas infelizmente muitas vezes tem que ser adotado para que não perca totalmente a produção, e quem sofre no fim somos nós, os consumidores, por todo esse poder acumulativo que tem no nosso organismo, e futuramente pode desencadear alguma reação aí que não seja benéfica ao ser humano. Métodos químicos de controle.
Controle com inseticidas fumigantes, né? Fumigação, expurgo. A fumigação consiste na aplicação de inseticidas na forma sólida ou líquida, que em contato com o ar transforma-se em gás, promovendo a eliminação dos insetos agindo no seu sistema respiratório. Então a gente falando da fumigação, foi aquele videozinho que vocês viram lá das diversas formas, diversos locais de fumigação que tem. Você coloca naquela máquina, naquele aparelho, ou pode ser líquido ou sólido, que ele vai girar numa alta velocidade, vai soltar no ar. Quando esse produto entrar em contato com o ar, ele vai sair em forma de vapor, de ar aquecido. Então ele facilita aí a penetração entre os grãos, principalmente dentro dos silos secadores a granel. Quando você aplica líquido em cima, além de você estar molhando o grão, deixando o grão úmido, correndo o risco de aumentar a umidade, né, e trazer fungos aí, micro-organismos, você só vai estar atingindo a parte de cima. Então realmente a gente precisamos dessa fumigação que é em forma de ar, para que ela possa passar por todos os poros ali que tem, para ter contato com todos os grãos, né? E vai atingir, né, esse produto aqui vai atingir o sistema respiratório dos insetos aí, que no nosso caso são as pragas. Nos insetos adultos e nas fases jovens, larva e pupa, o inseticida age através do seu sistema respiratório, enquanto na fase de ovos, a difusão do gás ocorre através da membrana ou dos canais respiratórios. Quando a gente falamos aqui adulto, já é a mariposa, ou já é o besouro, ou já é o piolho, já a ninfa, já totalmente formado com todo o seu desenvolvimento. Quando a gente falamos de besouro, ou a gente falamos de borboletas ou mariposas, que é da ordem dos lepidópteros, a gente falamos de metamorfose completa. O que é metamorfose completa? Ela tem todo o seu ciclo: ovo, larva, pupa e adulto. Quando a gente falamos do piolho aqui, a gente falamos de metamorfose incompleta. O que é? Ninfa, estágio 1, ovo, ninfa, estágio 1, 2, 3, 4 e adulto. Então não tem a fase de pupa, né? Então ele vai atingir diretamente nessas fases de larva, pupa e adulto no sistema respiratório. Quando está na fase de ovo, vai acontecer o quê? Uma difusão. O que é? Uma translocação desse ar pela membrana desse ovo, que vai também passar pelo sistema respiratório, mas através da membrana ali dos canais respiratórios. Indicação: é indicado no controle de insetos voadores e rasteiros de produtos armazenados, plantas de processamento de alimentos, moinhos e em diversas e outras aplicações, né? Então aqui é onde que a gente temos que fazer as aplicações. Somente os pesticidas podem resolver completamente o problema de pragas em produtos armazenados. Completamente por quê? Aqui já entra o químico. Quando a gente temos uma taxa elevada de ataque, ou dependendo do lugar que esteja armazenado, que a gente vamos entrar com esse controle, somente o pesticida aqui, que no nosso caso é o nosso inseticida, através desse método de fumigação, que a gente vamos conseguir ter o controle total do nosso problema com pragas. Mas quando a gente fala total, assim, atingindo todas as partes. Eliminação completa, vamos acabar com a praga, não vamos ter mais problema? Não existe. A gente vamos controlar isso. Mas vai vir novos ataques aí se a gente não tivermos os devidos cuidados aí necessários. Controlando a umidade, a respiração da semente, né, a temperatura, isso enfim. Quando a gente falamos em secagem, vamos fazer um controle de pragas no silo secador, ali onde está o secador, ou armazenamento a granel. Está armazenado a granel ali. Com toda aquela tecnologia ali que nós usamos ali de areia, terra de silicatos, aqueles não químicos, né?
não tem como ele ter o contato de passar por todos aqueles poros ali dos grãos, atingir tudo. Então, por isso que a gente não temos um controle total. Então, a gente precisa desse fumigação com produto químico para eliminar essas pragas, que é através do sistema respiratório. Isso. Mais apropriados para este uso são os fumigantes, pois somente um fumigante alcançará as pragas em seus esconderijos mais remotos. Foi o que a gente falou. Então tem que passar por todos os lugares ali aquele ar para poder atingir, porque as pragas ficam em lugares localizados também. A fumigação, se bem executada, tem uma eficiência de 100%, matando os insetos, no nosso caso pragas, em todas as suas fases: ovo, larva, pupa e adulto, já estabelecido nos grãos. Quando a gente falamos de 100% de controle, a gente vê muito isso nas literaturas. Só que eu trabalho 7 anos com pragas, controle de pragas, e tive diversos estudos, não somente da cana-de-açúcar, mas tive vários experimentos aí que pude participar. E o que você vê falar é uma língua só. Você não acaba 100% com a praga, você controla a praga. Você tem uma eliminação, sim, 100% nunca. Então, às vezes tem na literatura 100%, mas guarde para vocês, 100% nunca. Porque senão você fazia só um controle, acabava e não tinha mais problema. Depois o seu recipiente tivesse hermeticamente fechado ali, não teria como entrar pragas novas, você estaria livre. Mas 100% esquece, pessoal. Isso não existe, isso é contos de fada. A eficiência do fumigante utilizado depende de inúmeros fatores, como temperatura e umidade dos grãos e do ar, área de contato dos grãos com o fumigante, tipo de estrutura usada no armazenamento e o tempo de exposição da massa de grãos ao inseticida. Então, tudo influencia na aplicação. A temperatura, a umidade que se encontra no local, o tamanho do grão também, isso é muito importante, porque se você tiver grãos menores, você vai ter uma quantidade maior de poros, intragranular, só que você vai ter poros menor. Você vai ter uma compactação maior, dificultando a passagem desse inseticida em forma de ar aí. Agora, quando nós temos grãos maiores, a gente temos uma proporção menor de poros, porém temos poros maiores, onde que vai facilitar a passagem desse inseticida em forma de ar. Então, várias coisas são, vários procedimentos aqui são incluídos na aplicação. A umidade, a estrutura também utilizada, o tempo de exposição também é muito importante. Você põe a X tempo, não deu tempo suficiente para aquele produto passar por todo o seu armazém ali, ou silo, ou máquina onde você está utilizando. Então você não vai estar pondo o teu foco em cima daquilo que precisa ser realizado. Um exemplo, você está com foco aqui, mas você iniciou o produto, ele não teve tempo ainda de passar onde você tem o foco. Então aquilo lá vai estar escapando, então não está em cima do seu problema. Então a gente precisa de um tempo determinado para cada tipo de instalação, para cada metro quadrado de construção, é feito um cálculo aí, que já o pessoal passa já a orientação, o tempo necessário que você tem de exposição desse produto aí dentro do armazém ou da máquina, aonde seja. Então o tempo também é importante, exposição. No tempo de exposição da massa de grãos ao inseticida, influem a concentração do inseticida, a espécie de inseto, a sua fase biológica e as condições ambientais. Então, o tipo de inseto que tem vai influenciar na quantidade que você vai utilizar de inseticida. Determinado praga necessita uma quantidade maior de inseticida, outra uma quantidade menor, porque algumas são mais tolerantes, as outras são mais
suscetível. A forma biológica, né, que fase que esse inseto está também. Na fase larval, ela é mais suscetível. Então, uma quantidade menor, um tempo de exposição menor, né, vai já levar essa praga a óbito, né, a morte. Agora, quando a gente falamos em fase de ovo ou a fase de pupa, que tem todo aquele tegumento ali da própria película protetora dos insetos ali, no caso do ovo, a casca do ovo, e no caso da pupa é todo aquele casulo formado ali. Então vai dificultar a passagem do inseticida ali. Então temos que ter uma quantidade maior e uma exposição maior do produto, um tempo maior ali dentro, exposição. Principais fumigantes utilizados. Os principais fumigantes utilizados, né, são para tratamento de grãos armazenados. São a fosfina e o brometo de metila. Hoje mais a fosfina. O brometo de metila, ele já saiu do mercado, porém tem um estoque grande produzido, né? Então enquanto tiver esse estoque ele pode ser consumido, mas depois que acabou não tem mais jeito, né? Já saiu fora do mercado por causa do brometo, que é um metal é um produto pesado aí. Em grãos destinados à alimentação humana ou animal, não deve ser aplicado brometo de metila mais de 3 vezes na mesma carga, independentemente do tempo de armazenamento pelos efeitos acumulativos do bromo, pois sua fabricação deixou de ser processada e quando acabarem os estoques deixará de circular no mercado. Então aqui mesmo na utilização dele a gente temos que tomar todo esse cuidado, né? Não pode ser mais de 3 a aplicação quando é destinado à fabricação de produtos para alimentos humanos, né? E nem animais, devido a esse bromo aí que é acumulativo no corpo humano e é cancerígeno. Informações importantes para a realização do expurgo. O expurgo só deverá ser realizado sob receita e supervisão de engenheiro agrônomo. Então, pessoal, todo inseticida, acaricida, fungicida, tudo que envolve esses produtos químicos para ser utilizado, tem que ter o receituário do engenheiro agrônomo. Porque qualquer problema futuramente que possa causar por causa dos efeitos desse produto, né, é de responsabilidade do engenheiro agrônomo. Na operação de expurgo, alguns cuidados ou medidas de segurança e proteção individual dos aplicadores são fundamentais, né? Em concentrações até 15 ppm, devem ser usadas máscaras de proteção respiratória com filtro próprio para fosfeto de hidrogênio. Então, alguns equipamentos aqui que devem ser utilizados para proteção. Em concentrações acima de 15 ppm, deve ser usado aparelho de respiração autônomo, provido de cilindros de oxigênio ou semelhante. Para a detecção do gás, devem ser usadas bombas manual, utilizada junto a um tubo com reagente que determina a concentração do gás, e papel filtro embebido em solução de nitrato de prata 10%, o qual revela a presença do fosfeto. Então esse papel, a base de nitrato aí, quando o fosfeto ele entra em contato com o nitrato, ele reage, então vai ficar as manchas ali, vai aparecer. Então você tem que ter todo esse papel envolto aí para ver se tem um vazamento desse gás aí para ser controlado, para evitar intoxicação aí. Esses dispositivos são muito úteis na verificação de possíveis vazamentos. Uma medida de segurança bastante necessária, uma vez que a fosfina pode causar acidentes fatais para os homens e para os animais, né? Então, é um produto pesado aí e muito perigoso ser utilizado. Então, temos que utilizar todos os equipamentos aí de proteção, desde a roupa hidrorrepelente, as luvas aí corretamente, né?
As botinas protetoras, óculos, máscara, né? Os filtros de respiração, tudo tem que ser corretamente usado para evitar a intoxicação aí. Então, primeiramente, cuidar da saúde do homem, prevenir. Maneiras de realização do expurgo. Tem o expurgo a granel, né? Em sacados ou em pilhas, né? Tanto com a palha ou em espigas sem palha. Em grãos a granel, geralmente quando se trabalha com fumigantes sólidos, a distribuição é feita durante a operação de carregamento do silo ou armazém. Isto é, os comprimidos ou tablets são colocados em intervalos regulares sobre a carreira transportadora durante o carregamento. Então o que acontece? Tem o elevador que vai carregando, aí um tempo determinado você vai colocando uma pastilha, né? Ou comprimido da forma que ela vinha, coloca, passou um determinado tempo, mais uma, passou um determinado tempo, mais uma, ela vai ser elevada e vai ser misturado com o grão ali. As unidades armazenadoras devem estar perfeitamente vedadas durante o expurgo. Realmente tem que estar totalmente fechado. Por quê? Porque aquele ar, né, que está ali dentro, quando o produto dissolve e vira ar ali dentro, vira um gás, ele tem que circular ali dentro, ele não pode ter escape, porque se tiver alguma parte que esteja aberta a saída, esse gás, ele vai sair, ele é mais leve que o ar, ele vai subir e vai sair fora e não vai ter um controle eficaz. Então tem que ser totalmente fechado, vedado, para que esse gás circule ali dentro, para que possa ter um expurgo corretamente. Em grãos ensacados, a operação do expurgo pode ser feita através de câmeras móveis ou lençóis plásticos, né? Então o plástico, ou como se diz, lençóis plásticos aí, você tem que ser totalmente fechado, não pode ser um material que você vai cobrir, não pode ter saída de gás. Você vai catar as pilhas, né? Preferência, essa pilha tem que ser em cima de estrado, né? Nada de colocar no chão, longe 60 centímetros, longe de qualquer parede, né? Então vamos fazer essa pilha, vamos distribuir essas fosfinas lá, esse brometo lá dentro, vamos fechar com essa lona, vamos vedar tudo em volta, né? E deixar aí um período aí de 72 a 120 horas aí no expurgo, para que esse produto ele se dissolva, se transforme em gás e circule ali dentro. Também como outro processo, de maneira nenhuma pode ser aberto antes desse período e tem que ser totalmente vedado para que não esteja escape do ar. Verificando também se não tem nem um buraco ou rasgo, essa lona esteja rasgada, que não esteja saindo esse produto. De preferência, lonas novas. Lembrando também que é muito importante você marcar, né, em cima da pilha. Você fez a pilha, você coloca um papel ou plástico que seja, colocando em diversas regiões ali, mostrando qual que é o procedimento que está sendo realizado ali, que não pode ser mexido, que está passando por um processo de expurgo, né? Talvez a pessoa que trabalha lá não está por dentro do que está acontecendo, vamos recolher, erra de pilha, às vezes tem que transferir uma pilha em lugares assim, tem diversas e diversas pilhas. O cara está sem sinalização, o cara chega, confunde a pilha, ele abre, aquele produto vem tudo na cara dele, intoxicando. Duas coisas que vai acontecer: você vai perder o processo, você vai ter que iniciar ele novamente, e o pior deles, você pode estar contaminando o cidadão que foi lá trabalhar, né, sem informação, e complicar a empresa. Em milho em espiga com palha. Coloca-se uma quantidade conhecida de milho em palha sobre uma área cimentada ou sobre uma lona plástica. Os grãos então são cobertos com lençol plástico. Então, de preferência, pessoal, quando a gente coloca na literatura aqui, porque tem na literatura, vai de cada pessoa, como se diz, o que a pessoa tem disponibilidade para estar utilizando, né? Vamos dar um exemplo: condições financeiras.
nunca indica diretamente no chão, sempre algo que veda o contato direto. Por quê? Por causa da transmissão de umidade, e depois vai acarretar maior respiração, maior umidade, e vai trazer micro-organismos aí que vai gerar toxinas que são maléficas aos homens. Então, vedando o chão, em cima de estrados ou em cima de lonas. Vai espalhar essas fofinas também, né, fosfina, e vai cobrir totalmente, fechar totalmente todos os procedimentos, marcar corretamente o que está acontecendo ali, o procedimento que está sendo realizado, verificar a lona se tem rasgo, se não tem. Quando você usa o PVC aí, a lona de PVC, você tem que ter uma espessura aí no mínimo de 2 milímetros aí. Controle com inseticidas não fumigantes. Agora vamos para os não fumigantes. Esses produtos são utilizados nas formulações em pó ou líquido e são aplicados de diferentes maneiras. Vamos ver as maneiras aqui que são aplicadas. Lembrando que os fumigantes são os mais eficientes em controle de pragas em armazenamento de grãos. Controle pode ser por pulverização residual, a pulverização, polvilhamento ou preventivos, né? E pulverização e nebulização do ambiente. Vamos explicar cada um deles aqui. A pulverização residual o inseticida é pulverizado no interior das unidades de armazenamento, em paredes, pisos, estrado e tetos dos silos e de outros depósitos, vazios e limpos. Seu uso objetiva o extermínio de insetos abrigados em depressões, vãos, fendas,